Boa tarde a todos, que a paz de Jesus esteja aqui em nossos corações. Vamos para mais uma terça abençoada para aprender um pouquinho mais juntos, sobre os ensinos de Jesus. O tema que nós escolhemos para hoje é baseado em dois textos, Um de Emmanuel para testemunhar e o mau remédio que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? O primeiro item é do livro Caminho, Verdade e Vida, no seu item 71. E depois, para concluir, nós vamos trazer o tema da tarde, que é a cruz de ouro e a cruz de palha, que também é um comentário de Emmanuel trazido pelo Chico, no encontro de jovens. Mas vamos lá ao primeiro tema. Para testemunhar. E vos acontecerá isto para testemunho. Então, Emmanuel pega esse pedacinho do Evangelho de Lucas, no seu capítulo 21, versículo 13, e vem nos ajudar sobre essa questão do testemunho. Naturalmente que o Mestre não folgará de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento. Considerando, porém, as necessidades extensas dos homens da terra, compreende o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. Então, Emmanuel vem trazer a situação que nós vivemos desse mundo de provas e expiações. E ele continua: a pedagogia moderna está repleta de esforços seletivos, de concursos de capacidade e de testes de inteligência. Então é muito normal, quando a gente vai procurar um emprego, que a gente faça teste para ver a nossa capacidade. Os concursos públicos, mesmo nas empresas também tem alguns concursos também, principalmente hoje, que o emprego se tornou uma raridade. Então a gente enfrenta vamos dizer assim, uma competição grande, para se conseguir uma colocação de trabalho. O Evangelho oferece situações semelhantes. Então Emmanuel faz um paralelo entre essa metodologia que nós encontramos hoje para se conseguir uma colocação na vida, com as situações da vida, que o Evangelho nos apresenta. O amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria, então ele dá um alerta, à espera de padecimentos. Não é essa a questão. Entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho num plano como a Terra, deve contar com dificuldades de toda a sorte. E quem de nós não enfrenta dificuldades, Problemas de saúde, crises na família, dificuldades no próprio trabalho, de relacionamento tanto com a chefia quanto com os colegas, etc, etc, etc. Por quê? Nós estamos num plano de prova e expiações. Para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. O que significa ser um condutor enganado, Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Mas vamos em frente. Como invocar o Salvador para a continuidade de fantasias? Então, o condutor enganado é aquele que nos apresenta fantasias, Que se esquece que nós somos espíritos eternos, que a verdadeira vida não é essa aqui do plano, isso aqui é somente uma escola, que nós estamos passando por provas, por testemunhos, não é verdade? Então vamos lá. Quando chamados para o Cristo é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, sem olvidarmos que o serviço começa em nós mesmos. O Espírito é conhecido pela sua transformação moral, ou seja, todo o trabalho do Evangelho acontece em nosso coração, na nossa mudança para o bem e em favor da esfera maior, em favor de todos. Então, na medida que nós nos melhoramos, o mundo melhora um pouquinho. Existem muitos homens de valor cultural que se constituíram em mentores dos que desejam mentirosos regalos no plano físico. Está cheio de condutores enganados, não é verdade? Então vamos pensar sobre isso.
você vai ter sucesso na vida. Quantas igrejas, né, prometem a solução dos problemas financeiros, né? Então, esses condutores, né, mostrando o caminho do sucesso material e o caminho do sucesso espiritual, né? Porque não podemos esquecer, ninguém vai ficar aqui para semente. No Evangelho, porém, não acontece assim. Quando o mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chore em desalento ou repouse em satisfação ansiosa. Para quem quer seguir o Evangelho, não vai esperar moleza, né? Os desafios que nós trazemos em nossos corações são grandes. O que significa isso? Nós temos muita virtude a ser adquirida, né? Mas Jesus não nos chama ao trabalho para o choro, né? Nem para que haja satisfação dessas necessidades enganosas. Ele nos chama ao trabalho para que a gente comece a brilhar a própria luz, e comece a praticar o bem, comece a encontrar o caminho da nossa própria salvação. Se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. Ou seja, digno de passar pelas provas difíceis da vida. Dá o testemunho de amor ao próximo, dá o testemunho da paciência, dá o testemunho da fé, não é? Emmanuel. Então esse texto prepara para a gente entrar no segundo tema, que é o mal e o remédio, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, como comentado anteriormente. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Esse texto é de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho começa nos fazendo essa pergunta. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Todo mundo sabe que não, né? Basta ligar a televisão por um segundo aí, que a gente já percebe. Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Está falando dos profetas do Velho Testamento, alertando por esse tempo que nós estamos passando agora. Também do Novo Testamento, principalmente Mateus, né? Tem uma passagem muito significativa sobre esses momentos, sobre essas transformações que nós estamos vivendo. Também, né, o Apocalipse, que é um livro difícil, né? Vamos dizer assim, um ensinamento trazido por João, um evangelista, difícil, né, da gente assim, entender de primeira, mas já tem vários livros explicando, nos ensinando, Caibá Schutter, né? Marcos de Espírito fez uma obra agora bastante extensa, analisando, decifrando para nós, né, o Apocalipse, etc. Dá para a gente começar a compreender que nós somos alertados. E na Gênesis também tem um texto, né, são chegados os tempos, também que nos chamam bastante atenção. Não proclamou ele que haveria plantos e ranger de dente para os que nascessem nesse vale de dores? Está lá no Evangelho, esse alerta. Mas, gente, é por um período pequeno em relação à eternidade, é um segundo da nossa vida, né? Mas por que nós passamos por esses vales de dores, né? Por quê? Esperais, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizer o Senhor, por ter querido experimentar-vos. Experimentar, mas essa palavra, vamos dizer, chave, né? Experimentar por quê? Porque nós precisamos reparar. Nós não causamos. Ninguém está colhendo aquilo que não plantou, né? Nós estamos colhendo as plantações do passado. E agora nós estamos sendo testados para ver se a gente aprendeu, né? É o testemunho, o aprendizado, né? Mas se a gente fala assim, mas essa doutrina não é consoladora, por que essas palavras tão duras, né? Gente, muitas vezes a consolação vem da gente tomar consciência do porquê que nós passamos por um planeta de provas e expiações.
e é a forma da gente construir um futuro melhor, para que a gente não fique eternamente vivendo nessa situação que nós vivemos hoje. Então, passar por essas provas é uma forma da gente brilhar a própria luz, a gente sair desse quadro. Ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder de vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Nossa fé só acontece quando está tudo bem com a gente? Que fé é essa, né? Dar-se-á não reconheçais o seu amor, só não quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Aí ele lembra de Jó, né? Está no Velho Testamento, é um dos livros, né, do Velho Testamento. E muita gente lembra de Jó assim, paciência de Jó, né? É muito interessante. Mas vamos ver o que ele coloca, né? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo, tendo chegado ao último grau da absessão e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele, Jó, a Deus, Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduziste à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso céu. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Aí, Santo Agostinho está chamando a atenção da gente para o fato de sermos espíritos eternos e não com essa visão restrita de uma encarnação, da vida material. Isso é um alerta importante. E ele traz a nós a história de Jó. Está lá no Velho, quem quiser ler, é muito interessante porque ele é como se fosse assim, um resumo nosso processo evolutivo. Então ele é um homem que vem com todos os recursos, experimenta a miséria, dá seu testemunho de fé, né? E depois ele se livra, né? Ou seja, ele passa pelo processo da redenção, né? Da evolução, ele é liberto. É muito interessante essa passagem de Jó. Muita gente lembra a paciência de Jó, mas uma coisa muito importante também de Jó foi sua fé plena na bondade, sabedoria e misericórdia de Deus, né? Quando afinal vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo, mais uma vez nos lembrando, né? Que nós somos espíritos até que a verdadeira vida não é essa. Houvesse de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso? A par da eterna glória reservada aos que tenham sofrido a prova com fé, amor e resignação. Lembrando novamente de Jó, né? Com fé, mesmo diante da dor, do sofrimento, da doença, das perdas, né? Não perder a confiança no amor, na sabedoria infinita de Deus. O amor, né, que a gente, não naquele sentido vulgar, mas o amor dado quando a gente aceita as pessoas como elas são, quando a gente ama o nosso próximo da forma que ele é, quando a gente aprende a amar os inimigos, né, que tanto nos ensinam, trazem dor, sem dúvida nenhuma. E a resignação que nasce da fé, né? Que a gente compreende que passar por essas provas é muito importante para o nosso futuro, né? Porque hoje nós estamos colhendo o passado, mas agora nós estamos plantando as árvores do futuro para que a gente colha frutos melhores do que nós estamos colhendo hoje, né? Não só espinhos, que a gente possa colher também frutos do nosso amor, da nossa fé, da nossa resignação. Buscai consolação para os vossos males no porvir que Deus vos prepara, e procurai as causas no passado. E vós que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Por quê? Porque nós estamos podendo dar o nosso testemunho, né, o nosso exemplo,
Com o Evangelho, muito mais do que falar, nós precisamos dar o testemunho do que nós já aprendemos. Essa é a melhor forma de divulgar o Evangelho, pelo exemplo, se é que existe outra, né? Como desencarnados, quando parai-vos no espaço, escolheste as vossas provas, julgando-vos bastante forte para suportar. Por que agora murmurar? Nós que escolhemos as provas, né? Quando nós não fomos assim tão rebeldes, né? Porque os rebeldes foram impostos, né? É imposto a expiação, como se impõe a um criminoso a prisão. Mas muitos de nós, arrependidos, né, pelas más plantações, pediu a prova de suportar, de dar o exemplo do Evangelho, de dar o testemunho, né? Vós que pediste a riqueza e a glória, quereis agora sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Ora. Vós que pediste para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que, se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificado pelo batismo da expiação e do sofrimento. É fácil? Mas não é, não. Mas fomos nós mesmos que pedimos, não é isso? Eu não lembro, ainda bem que a gente não lembra do passado, né? Mas nós podemos construir um futuro maravilhoso, né, gente? Que remédio, então, prescreveu os atacados de obsessões cruéis, de cruciantes males? Que remédio é esse, né? Só um infalível, a fé, o apelo ao céu, o apelo na forma de oração sincera, né? A fé, plena confiança em Deus. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos, né, entoaste hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira com a mão vos apontará o sinal da salvação, lugar que um dia ocuparei. Essa é a consolação que o Evangelho vem trazer para a gente. Mostrar as colheitas que nós podemos ter, né, quando a gente planta sementes do bem, sementes do amor, sementes da caridade. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Interessante que Santo Agostinho traz Jó, né? Que Jó não é só da paciência que nós devemos lembrar dele, não. Vamos lembrar também da sua fé, né? Da sua plena confiança em Deus, esse testemunho de vida que esses amigos deu, né? Então nós já temos um remédio. Mostra sempre os anos infinitos dos quais se esvai os poucos dias brumosos do presente. Quer dizer, uma encarnação, gente, é um flash, né? Um segundo diante da nossa vida eterna. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as positivas angústias da aflição. Aí a gente começa a reclamar, a murmurar e joga todo o lixo, deixa de dar o testemunho da nossa cura, né? Da nossa cura espiritual, da nossa cura moral. O Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo, ficará sob a ígide, sob o cuidado, e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma desprenderá de tal maneira do corpo enquanto ele se estorce em convulsões, ele planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor, de todos os que sofrem e choram. Alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventurança. Santo Agostinho, Paris, 1873. Que nós tenhamos
Fé, né? Quando der o sinal que a gente está perdendo, a gente sentir angústia, depressão, vamos orar, pedir ajuda, para que a gente não caia nessa armadilha da falta de fé, né? As consequências muitas vezes são graves. Mas vamos lá, para o tema, né? A cruz de ouro e a cruz de pau. Está em muitos casos de Chico Xavier, né? E vem de uma conversa entre os jovens, né? Que foram visitar o Chico. Alguns membros da juventude espírita do Distrito Federal de Belo Horizonte visitavam o Chico antes de começar a sessão do Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, palestravam animadamente sobre assuntos de doutrina e a tarefa destinada aos moços espíritas. Uma jovem inteligente, desejando orientação e estímulo, colocou o Chico a par das dificuldades encontradas para vencer o pessimismo de um e a quietude e a incompreensão de muitos. Aí Emmanuel, né, vem nos ajudar a compreender. Né? Poucos queriam trabalho sacrificial, testemunhador do roteiro evangélico, que estava a exigir dos jovens uma vida limpa, correta, vestida de abnegação e renúncia. Tudo isso que nós lemos, né, para testemunhar o mal e o remédio, da ideia de que trabalho todos nós temos, né, não só os jovens, né, para que a gente tenha uma vida limpa, correta, vestida de abnegação e renúncia. Renunciar, né, essas ilusões da vida. Né. Desejavam colher sem semear. Como colher se a gente antes não plantou, né, a árvore da vida, né? O Chico ouviu e considerou. O trabalho das juventudes com Jesus tem que ser mesmo diferente. Sua missão será muito difícil e por isso gloriosa, e recebe de Emmanuel essa elucidação envolvida na roupagem pobre de nosso pensamento. Ele está dizendo aqui, né, que muitas vezes é difícil para espíritos superiores passarem a ideia, né, para a gente devido à nossa dificuldades aqui na Terra de compreender coisas do espírito. Né? Então, vamos lá. A cruz de ouro e a cruz de palha, simbolizando nossas tarefas. A de ouro, a mais procurada, pertence aos que querem brilhar, ver seus nomes nos jornais, citados, apontados, elogiados como beneméritos. Querem simpatia e bom conceito. Se tomam parte em alguma instituição, desejam nela os lugares de mando e de evidência. Querem cargos e não encargos. Então, Emmanuel mostra para a gente que é a cruz de ouro, é a cruz do sucesso, né, material. E a de palha, a menos procurada, no entanto, pertence aos que trabalham como as abelhas, escondidamente e em silêncio. Testemunho, né, da vida. Não em espera de resultados imediatos, mas sim na plena confiança, na fé, né, em Deus, esse santo remédio para as nossas dores. Lutam e caminham com humildade, na certeza de que, por muitos que façam, mais poderiam fazer. Não se ensoberbecem dos triunfos, antes se estimulam e se defendem coração e vigilância, sentindo a responsabilidade que assumirão como chamados por Jesus à tarefa diferente. Entende a serventia das mãos e dos pés, dos olhos e da mente, do coração, enfim, colocando amor e humildade em seus atos, nos serviços que realizam. Por carregar a cruz de palha, tolera o vômito de um, o insulto de mais outro, a incompreensão de muitos, testemunhando a caridade desconhecida, oferecendo com sofrimento e a renúncia, com silêncio o bom exemplo, remédios salvadores aos companheiros que o adversam, os ferem e desconhecem, a vitória da segunda milha. Se te pedirem para andar uma milha, né? Ande mais uma, né? Esse é o testemunho, né? Se te pedirem um manto, dê também tudo, né? Eu não me lembro exatamente dessa passagem,
Mas é lembrando essa passagem de Jesus para a gente não resistir ao mal, né? E dar o exemplo do bem. Os jovens estavam satisfeitos de seus olhos, órgãos musicais da alma, saíam notas gratulatórias, exornando o ambiente feliz que viviam. Demais não precisavam entender o trabalho que lhes cabia realizar nas terras do Brasil, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Isso correu em 1953, esse encontro, viu, gente? Faz bastante tempo. Mas alertando aos jovens que nosso trabalho é na terra do Brasil, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Como que nós vamos fazer isso? Né? Dando um exemplo, dando o nosso testemunho. Né? Linda lição com vista também aos velhos, a todos que conseguem ouvir Jesus na hora em que poucos o ouvem. Do livro Lindos Casos de Chico Xavier, o item 43, Ramiro Gama, editora, livraria Allan Kardec, editora. Muito bem, e a gente agora vai ganhando aquele abraço gostoso de Jesus, né? Porque nós estamos trazendo para os nossos corações esses ensinos salvadores, né? Para que a gente aprenda cada vez mais a semear sementes do amor, sementes do bem, para que, com certeza, venhamos no futuro colher frutos mais doces, né, do que agora nós estamos tendo que testemunhar. Que Jesus nos abençoe, nos guarde e que tenhamos uma semana de muita luz e aprendizado. Que assim seja, Senhor.